Naquele tempo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ali, ele ficou por 40 dias e era tentado por Satanás. Jesus vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Shalom! Com as cinzas da última quarta-feira, demos início ao tempo da Quaresma, tempo de conversão, de voltarmos a nossa atenção para o olhar de Deus e percebermos a ternura do seu amor gratuito. Um Deus que não é um ser estático e longínquo, mas um Deus próximo, atento, preocupado conosco. O Evangelho de hoje é muito pequeno, mas, mais uma vez, muito simbólico, rico e profundo. Bem ao jeito de Marcos. Vejamos o texto passo a passo para o entendermos melhor. Marcos não descreve as tentações como Mateus e Lucas. Começa logo por algo muito estranho. Mal desceu sobre Jesus no Rio Jordão, o Espírito Santo leva-o ao lugar das tentações. Isto intriga-nos. Deus queria que Jesus fosse tentado? Tentação não significa necessariamente incitamento para o mal. Podem ser momentos em que percebemos dilemas, em que precisamos fazer opções, que nos ajudam a fortalecer a nossa fé, a crescer como seguidores de Jesus. Ninguém pode crescer sem passar pela situação de tomar decisões, de fazer renúncias, de assumir posições. E isto custa. Implica ter ideais, assumir compromissos, passar à prática. Chamamos a isso maturidade. Ninguém pode assumir a vida como quem vai ao cinema. Na vida, somos nós os protagonistas. Somos nós quem tem que tomar as decisões e assumir as consequências dessas decisões. Pelo batismo, tornamo-nos participantes da vida e da identidade de Cristo. Também sobre nós desceu o Espírito Santo, mas isso não nos tira as pedras do caminho, nem torna a vida mais fácil. Pelo contrário, coloca-nos em situação de assumirmos posições, de tomarmos decisões, de fazermos opções. Com maturidade. Foi assim com Jesus, será assim conosco. Marcos diz-nos que Jesus foi tentado no deserto durante 40 dias. O que é o deserto? O deserto é a vida concreta. O Espírito conduz o cristão para o deserto da vida para que ele possa experimentar as dores e as alegrias, os temores e as esperanças como qualquer mortal. É no meio do mundo, em contacto com os problemas do dia a dia, que a nossa fé se vê fortificada numa abertura constante aos impulsos do Espírito. Talvez seja bom recordarmos a passagem do povo de Deus pelo deserto. Por 40 anos, equivalente a uma vida, o povo hebreu vagueou pelo deserto. Capricho de Deus? Pelo contrário, manifesta a pedagogia divina. Foi na passagem pelo deserto, ao longo de 40 anos, que aquela multidão aprendeu e conquistou o direito de ser povo, com direitos e com deveres.
Marcos diz-nos que Jesus, ao receber a força de Deus pelo batismo, imediatamente iniciou a sua luta contra o mal. E é isto que precisa acontecer conosco. Somos batizados, recebemos a graça de Deus para lutarmos contra todos os males, contra todas as injustiças, contra todo o pecado. O cristão não pode alinhar com as estruturas do mal. Pelo contrário, precisa desmascará-las e aniquilá-las. Depois, o evangelista diz-nos que Jesus foi tentado durante 40 dias. 40! Significa a vida toda. Com estes dois elementos, Marcos diz-nos que desde o batismo no Jordão até o último momento da sua vida na cruz, Jesus teve que enfrentar muitas tentações. Todas as situações e propostas que procuravam de alguma forma desviá-lo do projeto de Deus. E estas propostas não precisavam vir de demónios. Podiam vir dos amigos, dos familiares, do próprio povo, do seu próprio coração, que lhe requeria bem-estar, conforto, acomodamento ou missão. Só que ele permaneceu fiel. E a fidelidade gerou nele a harmonia interior, o entusiasmo pela entrega e pela missão. É para expressar essa harmonia interior e exterior que Marcos, recordando a harmonia original que o pecado destruiu, nos diz que Jesus, no deserto, vivia entre as feras e que os anjos o serviam. E deixa-nos uma forte interpelação. Se Jesus passou por esta experiência e teve que ser forte nas decisões, também nós deveremos sê-lo. Quem permanece fiel, quem assume a vida como projeto, quem se abre à vontade de Deus, vive essa harmonia, essa felicidade, porque a sua vida faz sentido. E o pequenino Evangelho de hoje termina de uma forma extraordinária. Vencida a tentação, consolidada a fidelidade, Jesus pode agora anunciar com verdade: está próximo o reino de Deus. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. É o convite dirigido a todos nós. Chegou ao fim o mundo antigo, em que as pessoas se comportavam como feras, onde cada um olha somente para o seu umbigo, para o seu bem-estar, para a sua felicidade individual. É o momento de mudarmos o coração e de acolhermos com alegria o tempo novo que Jesus nos oferece, para sermos felizes de verdade, para que a nossa vida faça sentido. A campanha da fraternidade que no Brasil vivemos como caminhada quaresmal é um convite explícito a essa mudança de coração e de atitude. Cedemos à tentação, deixando-nos contagiar pelo individualismo e embarcando na indiferença. O nosso coração se tornou frio e empedernido diante do sofrimento do irmão ou do descaso com que o diferente é tratado. Precisamos escutar a palavra de Deus para que seja ela a moldar-nos o coração. A conversão exige uma mudança, uma atitude comprometida. Não basta eu dizer que creio em Jesus. A minha fé precisa traduzir-se em gestos concretos, em atitudes de vida. A fraternidade que Jesus trouxe só é possível se eu, através do diálogo e do compromisso pessoal, me colocar a serviço de uma nova sociedade, onde o amor não seja uma palavra bonita, um sentimento diante de uns poucos, mas uma atitude capaz de derrubar barreiras e construir pontes. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo,
Vai pela estrada o peregrino, rios de amor estão fluindo.